e depois já vamos para a resolução. Então foi lá, um técnico utilizando um computador com sistema operacional Windows 7 em português, digitou um comando que gerou um resultado em que constava a informação abaixo. É correto afirmar que, letra A, o comando digitado na área desktop foi a combinação de teclas Windows e R. Letra B, o NTFS não permite que o usuário defina como e quem pode acessar pastas ou arquivos. Letra C, o espaço livre do disco não é suficiente para armazenar filmes em qualidade Blu-ray de 500 GB. Letra D, o espaço usado no disco é de cerca de 14,7 GB. E a letra E, a capacidade total do disco, omitida na figura, é de 1.203.087.872 bytes. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Letra A, B, C, D ou E, de acordo com essa imagem que está sendo exibida aqui? Bem, para resolver essa questão, o que nós vamos fazer é primeiro ter uma base do significado dessa imagem e da capacidade de armazenamento das unidades. Eu quero conversar com vocês então antes sobre isso e depois a gente vai resolver a questão, certo? Pessoal, quando a gente fala sobre byte ou até sobre bit, mas vamos pegar aqui especificamente bytes. Um byte equivale a 8 bits e nós podemos citar, por exemplo, 1 kilobyte. 1 kilobyte é aproximadamente 1000 bytes, mas de forma precisa é 2 na 10, então representa 1024 bytes. Então quando eu ouço falar em kilobyte, quilo é 1000. Então 1 kilobyte é 1000 bytes aproximadamente, de forma mais precisa é 1024 bytes. Quando eu tenho mega, que é representado pelo M significa mega, e mega lembra milhões. Então quando eu tenho 1 megabyte, eu tenho aproximadamente 1 milhão de bytes. De forma precisa, é 1.048.576 bytes. Quando nós falamos em gigabytes, giga lembra bilhões, e 1 gigabyte é aproximadamente 1 bilhão de bytes. É representado por 2 na 30, que significa 1.073.741.824 bytes. E quando nós pensamos em tera, o tera significa trilhões. 1 terabyte é aproximadamente 1 trilhão de bytes. Poderíamos dizer que 1 terabyte é representante de 2 no expoente 40, o que dá 1.099.511.627.576 bytes. Mas isso quando a gente idealiza a ideia dos valores precisos. Então, aproximadamente, a gente pode dizer que quilo é 1000, mega milhões, giga bilhões, tera trilhões. Isso aproximadamente. Então, quando alguém me diz que eu tenho 1 gigabyte, eu tenho aproximadamente 1 bilhão de bytes. 1 terabyte, eu tenho aproximadamente 1 trilhão de bytes. 1 megabyte, 1 milhão de bytes. 1 kilobyte, 1000 bytes. Isso tudo aproximadamente. Feito isso, agora eu acho que a gente já pode começar a olhar essa questão com mais carinho. Eu separei aqui cada alternativa e a imagem que trouxe a prova para a gente discutir sobre isso. A letra A dizia: o comando digitado na área desktop é a área de trabalho do Windows, foi a combinação de teclas Windows e R. Pessoal, essa imagem que apareceu, ela pertence às propriedades das unidades de armazenamento, representa as propriedades das unidades. E ela não é acessada com a tecla de atalho Windows mais R. Essa tecla de atalho abre um comando chamado executar. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática do meu Windows 7, para que a gente tenha o entendimento prático disso. Então, vamos sair um pouquinho aqui da letra A e eu vou pressionar justamente o Windows mais R para a gente ver o que aparece. Quer ver? Ó, tecla de logotipo do Windows mais a tecla R, vai aparecer uma caixa de diálogo de um comando chamado executar, que permite o usuário digitar o nome de um programa, o endereço de uma pasta, de um documento, até de um recurso da internet que o Windows o abrirá para você. Como, por exemplo, se eu digitar Notepad, que é o nome do arquivo executável do bloco de notas, o executar abre o bloco de notas. Portanto, a tecla de logotipo do Windows mais R vai abrir um comando chamado executar. Não vai exibir as propriedades da unidade como nós estamos enxergando aqui. Então, errado a letra A. Vamos evoluir para a letra B. Vamos ver o que a letra B menciona. O NTFS não permite que o usuário defina como e quem pode acessar pastas ou arquivos.
Bem, pessoal, o sistema de arquivos NTFS, que traduzindo significa Sistema de Arquivos da Nova Tecnologia, NTFS, é um sistema de arquivos muito utilizado para armazenamento, para organizar, isto é, realizar a gravação, a leitura e a organização dos dados numa unidade de disco rígido. Ou em outras unidades também muito se utiliza o sistema de arquivos NTFS. E o sistema de arquivos NTFS usado pelo Windows, em comparação a sistemas de arquivos mais antigos, como o FAT32, tem como vantagens mais segurança, porque sim, permite o usuário definir como e quem pode acessar as pastas ou arquivos, podendo determinar, através do próprio sistema de arquivos NTFS, quais são os usuários que vão poder acessar essa pasta, esses arquivos, mas não outras pastas e outros arquivos. Portanto, errado a letra B, porque na verdade o NTFS sim permite que o usuário defina como e quem pode acessar pastas ou arquivos. Errado a nossa letra B. Vamos para a letra C. A letra C disse: o espaço livre do disco não é suficiente para armazenar filmes em qualidade Blu-ray de 500 GB. Pessoal, aqui o mais grave nessa questão não é só a questão da qualidade Blu-ray de 500 GB, porque na verdade a gente poderia ter vários discos Blu-ray, mas um disco de Blu-ray pode armazenar, por exemplo, 25 GB, tem disco Blu-ray que armazena até 50 GB, mas a gente poderia ter vários discos de Blu-ray, sim, poderíamos ter, com muitos, por exemplo, 10 discos Blu-ray de 50 GB daria 500 GB, claro que seria um filme absurdamente grande. Mas o fato que torna errado a letra C é porque ele fala sobre 500 GB, ele fala sobre o espaço livre no disco. Lembra que eu disse que quilo é 1000, mega milhões, giga bilhões e tera trilhões? 500 GB significa 500 bilhões de bytes, 500 bilhões de bytes. E o espaço livre que tem aqui é de 852 bilhões, 942 milhões, 512.128 bytes. Quer dizer, tem mais de 852 bilhões de espaço livre. Mais de 852 bilhões de espaço livre. E aqui ele disse que esse disco não seria suficiente para armazenar 500 GB. E giga é bilhões. Sim, esse disco aqui tem espaço livre de mais de 852 bilhões de bytes de armazenamento de espaço livre. E aqui ele dizia que não tinha capacidade de armazenar, não tinha espaço livre para armazenar 500 bilhões. E 500 bilhões cabem em 800 bilhões. Portanto, errado a letra C. Vamos para a letra D. A letra D disse: o espaço usado no disco é de cerca de 14,7 GB. 14,7 GB dá 14 bilhões, porque giga é bilhões, e 700 milhões. Aproximadamente 14 bilhões e 700 milhões. E aqui ele tem de espaço usado 147 bilhões, 267 milhões, 575.744 bytes. Observa, a própria imagem mostra que ele tem mais de 147 bilhões de espaço usado. E ele diz que o espaço usado no disco é de cerca de 14 GB, de 14,7 GB, quer dizer 14 bilhões. Não, o espaço usado é de 147 bilhões, não de 14 GB. Lembrando que giga é bilhões. Então tem muito mais espaço usado, são 147 bilhões, não só 14,7 bilhões, como descrito aqui. Errado a nossa letra D de Dinamarca. Vamos para a letra E, que só pode ser a certa. Ele diz a capacidade total do disco, omitida na figura, é de 1.203.087.872 bytes. E é verdade, porque se eu somar os 147 bilhões com 852 bilhões, além das suas variações aqui, 147 bilhões, 260 milhões, 575.744 bytes, somado a 852 bilhões, 942 milhões, 512.128 bytes, a soma dá exatamente a soma desses dois valores, que é o espaço usado, mais o espaço livre, dá a capacidade total do disco. Justamente vai dar o resultado 1.203.087.872. Então, se eu somar o espaço usado no disco,
mais o espaço livre no disco, eu vou ter a capacidade total desse disco, que vai dar exatamente esse valor que aqui estava mencionado, de aproximadamente, não é o valor exato, mas aproximadamente 1 terabyte, 1 trilhão de bytes de armazenamento de dados. Então, de fato, essa é a capacidade total do disco, bastaria ter somado esses dois valores para chegar ao resultado, somado o espaço usado mais o espaço livre, da capacidade total do disco aí da letra E de Equador, sem